Alô, galera ligada no Resenha de Craque, vamos analisar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, a dupla Grenal esteve em campo pela sexta rodada da competição. No sábado, jogando na Arena, o Grêmio venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, fez 1-0 diante da equipe do Atlético Mineiro, gol marcado pelo atacante Felipe Vizeu. E o Grêmio que demonstrou um futebol que há algum tempo já não demonstrava mais. No primeiro tempo teve mais posse de bola, foi para o ataque e muitos torcedores queriam apenas o resultado. A atuação não era o mais importante, mas mesmo assim o Grêmio teve as duas coisas. Além do resultado, teve também uma melhora significativa na sua atuação em relação aos outros jogos. Era um Grêmio que impunha mais o seu ritmo, trocava passes, mas faltava a finalização. Pois é, o André mais uma vez esteve muito abaixo mesmo, porque no final do primeiro tempo ele teve a oportunidade de justificar o fato de ser titular, né, o fato do Renato confiar nele, mas não retribuiu a confiança não. Na cobrança de pênalti mandou para fora, perdeu a oportunidade e foi substituído no intervalo. No segundo tempo o Grêmio voltou com mudanças, o Tardelli entrou na equipe, o Felipe Vizeu veio também, e o Grêmio manteve aquele ritmo do primeiro tempo, foi superior na partida, continuou melhor, continuou criando as melhores oportunidades. E aí a diferença é que dessa vez Felipe Vizeu, sendo oportunista, estando na hora certa, no momento certo, conseguiu marcar o gol da vitória do Grêmio, um gol que dá um certo respiro ao Grêmio depois de um início conturbado de Campeonato Brasileiro. Segue numa posição incômoda, afinal de contas, com a vitória da Chapecoense sobre o Cruzeiro, o tricolor segue na zona de rebaixamento, agora é 17º colocado, chegando a 5 pontos na competição. Mas foi sim um bom jogo do Grêmio. Além do resultado, também veio uma atuação melhor em relação aos outros jogos, em relação aos jogos anteriores pela competição. Pelo lado do Inter, Colorado entrou em campo na tarde de domingo, fora de casa, lá no estádio da Vila Belmiro, em Santos, contra a equipe da casa, e empatou em 0-0, num jogo que foi decidido pela arbitragem, né? Afinal de contas, o VAR entrou em duas situações fundamentais no jogo, né? Que foi o gol anulado do Internacional, que aliás, né, foi anulado pelo Bandeirinha, né? E aí sim o grande lance com a participação do VAR foi o pênalti em cima do Rodrigo, o atacante da equipe do Santos, que foi marcado pela arbitragem no primeiro momento e depois foi desmarcado aí pelo árbitro da partida ao analisar o lance com o recurso da imagem do VAR. E foi um jogo equilibrado entre as equipes. O Internacional não recuou muito, não foi um time que buscava se defender e explorar os contra-ataques. Era um time que até tentava jogar na primeira metade do primeiro tempo, teve mais dificuldades na questão da armação de jogadas, não conseguia reter a bola, né? Faltou, talvez o D'Alessandro fez falta nesse time do Internacional por justamente essa característica de reter a bola, né? De ter o controle do jogo, de desafogar mais a sua equipe. E na metade do primeiro tempo o Inter tinha essa dificuldade de ter a bola, né? Mas depois começou a controlar mais o jogo, começou a participar mais ofensivamente da partida, com o Nonato, com o Edenilson, construindo as jogadas ali pelo meio, e a partir daí começou a criar boas oportunidades, começou a incomodar o goleiro Vanderlei da equipe do Santos, que aliás fez boas defesas durante o jogo, mas foi uma boa partida do Internacional, que sai da Vila Belmiro com um empate em 0-0, e na partida foi bem, o Inter, que sempre tem dificuldades, aliás, os times gaúchos sempre têm dificuldades para vencer o Santos lá na Vila Belmiro, mais uma vez não foi diferente. A equipe santista melhorou bastante em relação ao jogo anterior no Campeonato Brasileiro, quando havia perdido para a equipe do Palmeiras por 4-0, evoluiu ontem o time do técnico Jorge Sampaoli, mas o jogo foi equilibrado entre as equipes e no final o placar de 0-0 ficou até de bom tamanho, embora o Inter tenha criado ali, se nós formos analisar a nível de oportunidades mesmo, o Inter criou até mais oportunidades claras do que propriamente a equipe do Santos. A dupla Grenal finalizando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, agora mais uma pausa na competição. Esse meio de semana tem rodada pela Copa do Brasil, jogos de volta das oitavas de final. O Inter enfrenta a equipe do Paysandu fora de casa, depois da vitória por 3-1 no jogo de ida no Beira-Rio. E o Grêmio joga contra a equipe do Juventude, jogo de volta na Arena, primeiro jogo 0-0. E o Resenha de Craque segue trazendo aí todos os detalhes das equipes gaúchas nos seus respectivos campeonatos. Acompanhe com a gente, Resenha de Craque. No nosso time cabem bem mais do que 11.